um seminário de família com o tema Como proteger sua família na era da tecnologia. E esse seminário, esse treinamento, ele nasceu depois de um tempo de oração, pensando nos perigos que a igreja sofre nos nossos dias. Você sabe que de geração em geração os ataques mudam, né? Eu costumo dizer que para entender o mundo espiritual é muito fácil para quem joga videogame, porque quem joga videogame sabe que cada fase tem um chefão diferente, né? E as armas que a gente usou para derrotar aquele chefão não servem para esse chefão de hoje não. A gente tem que fazer uma atualização, né? Essa palavra é uma palavra muito comum na tecnologia, atualização. O seu celular recebe atualização constantemente, sim ou não? Por que será que ele recebe atualização? Porque muda os ataques, hackers, de tudo. Muda, então as atualizações elas não servem só para gerar um funcionamento melhor no aparelho, mas para proteger também o aparelho de possíveis ataques que podem danificar o que a gente chama de sistema operacional. Então essa palavra é bem interessante, sistema. Né? Tem um sistema operacional no seu celular, que quando ele não está funcionando legal, aí fica aquele negócio, a tela desliga sozinha, trava tudo, é porque o sistema operacional não está funcionando da maneira correta. E é interessante porque esse tema, ele é um tema muito atual. Quando eu comecei, eu ia fazer só para a nossa igreja, ia ser uma conferência da família só para a nossa igreja. E então o Senhor colocou no meu coração de colocar isso como um tema para levar às igrejas também. E a primeira igreja que a gente está vindo depois da nossa é aqui, com vocês. A gente vai levar esse seminário para outras igrejas, já tem outros pastores interessados, mas a primeira igreja que a gente está fazendo fora é aqui. E a gente vai falar de três temas que eu considero assim extremamente importantes. O primeiro tema é como a tecnologia pode afetar os nossos relacionamentos de maneira geral, tanto familiar como os nossos relacionamentos. O segundo tema é como a tecnologia pode afetar a criação dos nossos filhos. Esse de todos é a parte mais forte, porque você não tem ideia do dano que isso tem causado nas nossas crianças. E o terceiro tema é como a tecnologia tem afetado os relacionamentos conjugais, que também é algo muito interessante. E, de forma geral, a gente precisa entender quais são os perigos que nós estamos expostos. Eu escolhi um texto que é um texto que eu gosto muito, que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Se vocês quiserem só ouvir e anotar, não tem problema. Depois você medita sobre esse texto, que é um texto conhecido da maioria de nós. Geralmente, quando esse texto ele é citado, a gente só cita uma parte dele e não fala o texto na íntegra. E o texto que a gente conhece é assim, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Para aí. Só que o versículo não termina aí. Esse é o primeiro parágrafo. O versículo continua dizendo assim: porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. É interessante porque inicialmente parece uma advertência para o povo. Quando a gente para no primeiro ponto, né? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Parece que é uma advertência para o povo, mas não é. É uma advertência para o sacerdote, para aqueles que tinham uma responsabilidade com o povo, cuidado do povo, da palavra. E aí ele diz e faz uma afirmação que quem rejeitou o conhecimento foi o sacerdote. O sacerdote, que era responsável de ensinar o povo, ele rejeitou o conhecimento. Por conta dessa rejeição do conhecimento, o povo estava sofrendo, o povo estava sendo destruído. E é interessante porque o versículo ele é muito claro: o meu povo está sendo destruído não porque o diabo existe, não porque o pecado existe, não porque o mal existe. O meu povo está sendo destruído por um motivo. Que motivo é? Lhe falta o conhecimento. E Deus faz questão de destacar: o meu povo. Isso nos ensina que mesmo sendo o povo de Deus, nós podemos ser destruídos. Mesmo sendo o povo de Deus. O fato de sermos povo de Deus não quer dizer que nós estamos imunes a sermos destruídos por questões que nós não conhecemos ou não temos entendimento. E o sacerdote, quando rejeita o conhecimento, ele perde a sua descendência. E nem ele, nem os seus filhos vão continuar ensinando o povo de Deus. Deus o rejeita, é o que o texto diz. E eu vou me esquecer dos seus filhos, porque você está se esquecendo do meu povo.
Então nós, como sacerdotes, como pessoas responsáveis pela instrução do povo de Deus, nós precisamos estar atentos a tudo. Spurgeon, que foi considerado um dos maiores pregadores da história da igreja, considerado um dos príncipes da pregação, ele dizia que o pastor tem que ter uma Bíblia na mão e um jornal na outra. O pastor precisa estar totalmente inteirado do que a palavra diz, mas ele precisa estar atualizado do que está acontecendo no mundo. O que é que está acontecendo no mundo? Como é que as coisas funcionam nesse tempo? Como é que as coisas funcionam nessa geração? Como é que as coisas estão acontecendo à nossa volta nesses dias? E a nossa geração, ela é uma geração totalmente diferente de todas as outras gerações da igreja. Nós temos um nível de ataque totalmente diferente. Quando a igreja começou a ser atacada pelo inimigo, e a intenção do diabo era destruir a igreja, logo no primeiro século, no começo da igreja, eles matavam os cristãos. Em alguns países da igreja perseguida, como países da Arábia e outros países onde a igreja é perseguida, em algumas províncias da China, ainda existe a morte aos cristãos. Mas nessa primeira era da igreja, a perseguição ela era literal, ela acontecia. Se você fosse cristão, você era morto e você era jogado para os leões, era queimado, era decapitado, era crucificado. As maneiras de matar eram terríveis. O diabo tentou de todas as formas destruir a igreja dessa forma, não conseguiu. Quanto mais pessoas morriam na arena, mais pessoas se convertiam na plateia. Aqueles que iam para assistir ficavam impactados com a fé daqueles irmãos e se convertiam. Então eles começaram a mudar a estratégia. De repente a estratégia não era mais a perseguição, a estratégia foi então a inclusão. Foi quando Constantino se autodenomina cristão e ele então oficializa que todo o seu império é cristão. Então agora não tem mais perseguição, mas a igreja está mesclada com várias heranças da Grécia e de outras mitologias que não eram bíblicas e não eram de origem divina. Então, nessa época, a igreja sofre um grande ataque até que tem o primeiro concílio. E nesse primeiro concílio é onde eles começam a determinar o que de fato tem relevância e o que não tem. E daí para lá, não vou contar toda a história da igreja, o ataque foi mudando. Foi mudando, foi mudando. E hoje, a forma como a igreja é atacada é totalmente outra. Nós acabamos de sair de um momento da igreja ímpar, um momento que nunca aconteceu, pelo menos para a nossa geração. Já aconteceu na época da peste negra, a igreja da Europa viveu dias difíceis, piores que os nossos, mas para nós, para a nossa geração, foi algo inédito, que foi esse período de pandemia. E nesse período de pandemia, todos os segmentos da sociedade foram atingidos, todos. Mas teve dois segmentos, especificamente, que foram atingidos de maneira muito mais forte. Foi a família e a igreja. Esses dois segmentos, eles foram atingidos de maneira muito direta. Muitas famílias se desfizeram nesse período de pandemia. Dentro do que eu falei, né, sobre como a tecnologia pode afetar os relacionamentos conjugais, para você ter ideia, o índice de pornografia virtual durante o período de pandemia cresceu mais de 3.000%. Então é muito grande, mais de 3.000% no mundo inteiro. As pessoas estavam em casa e isso aumentou. Então a família inevitavelmente foi atingida, as pessoas não ficavam juntas, elas saíam para trabalhar e voltavam para casa, então o tempo junto era reduzido. Agora elas tinham que estar juntas o tempo todo. Teve gente que separou, teve gente que surtou, teve gente que deprimiu, teve gente que desenvolveu crise de pânico, teve gente que desenvolveu crise de ansiedade, teve gente que perdeu familiar e surtou. Então o ataque à família foi extremamente violento. E o ataque à igreja, por quê? Porque muitas pessoas, depois da pandemia, não estão conseguindo mais retornar ao culto presencial. Elas se habituaram ao culto na internet. E esse culto remoto, ele não tem o mesmo peso de um culto presencial. Nunca vai ter. Diferente, por mais que a gente sinta lá o toque de Deus, eu gosto muito de uma comparação que o meu pastor faz, que ele diz que é como você assistir chuva e você tomar chuva. Quem já tomou banho de chuva aqui sabe que é gostoso, que é bom. Você assistindo chuva, você sabe como é que a água faz quando bate no seu corpo, mas não sente. Quando a gente assiste o culto online, as distrações, elas saem de 10% para 1.000%. Nós nunca ficamos focados em casa como estamos aqui. Nossa atenção está dividida com os filhos, com o cachorro que está latindo, com o vizinho que solta fogos, tudo muda. Então, a absorção daquilo que a gente recebe é muito reduzida. E dentro desses desafios que a igreja tem, hoje como igreja, nós temos um grande inimigo,
que não é a tecnologia, tá? A tecnologia não é um nosso adversário. Pelo contrário, nós não podemos demonizar a tecnologia, porque foi isso que a igreja fez com a televisão. A igreja entregou a televisão para o diabo. Quem assiste TV, eu não sei se alguém aqui é dessa época, mas eu, o pastor Josivaldo, somos de uma época da igreja onde quem assistisse TV ia para o inferno. E muitas pessoas saíram das igrejas, abandonaram Jesus só porque elas compraram a televisão e a igreja excluiu elas. Você não pode mais ceiar porque você assiste televisão. E depois foi uma luta para a gente tomar a televisão da mão do diabo. A gente queria tomar e não conseguia. Por quê? Porque entregamos. A tecnologia, ela é ou uma ferramenta ou uma arma. Eu costumo dizer que a tecnologia é como uma corda. Uma corda é boa ou ruim? Depende de quem está com ela nas mãos. Você pode usar uma corda para se enforcar, tirar a própria vida, ou você pode usar uma corda para resgatar alguém. Você pode usar a corda para amarrar algo precioso. Depende de quem está com a corda nas mãos. A tecnologia é igual ao controle remoto da televisão. É bom ou ruim? Depende de quem está nas mãos. Mas entendemos que quanto mais conhecimento e luz da verdade você tem, mais fácil é para você discernir os perigos que a internet tem, que o mundo digital tem. E é interessante isso porque quando a Bíblia diz o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, esse sempre foi o maior inimigo do povo de Deus, o conhecimento. Por isso foi a oferta da serpente. A oferta da serpente foi: se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer. E conhecimento é algo que a gente tem curiosidade. Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber. E quando a gente não sabe, a gente tenta aprender de alguma forma e às vezes, se o conhecimento verdadeiro não chega primeiro, o conhecimento equivocado com certeza vai chegar. Então esse tema é um tema interessante porque hoje nós estamos vivendo uma guerra onde já é comprovado, tá? Já é comprovado tanto cientificamente quanto espiritualmente, né, que existem pessoas que são viciadas em tecnologia. Porque a tecnologia é um vício neural. O que é um vício neural? É um vício da mente, do cérebro. O vício neural é aquele vício que... o que a tecnologia faz? Ela nos proporciona prazer momentâneo, de uma forma muito rápida. Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da alegria. Quando a gente vê um vídeo engraçado, a gente, ativa a serotonina. Se a gente continua vendo vários vídeos engraçados, a gente vai dar risada, vai dar risada, vai dar risada. De certa forma, você está sendo atraído ali. Você está sendo fisgado. E qual é a maior estratégia de Satanás na nossa geração? É nos ocupar com coisas que não é pecado, mas que também não nos deixa ter o tempo que a gente precisa ter para Deus, para as coisas boas, para construir algo proveitoso para a gente. Então você termina o dia tendo a sensação de que você esteve ocupado, mas você não foi produtivo. Você está ocupado, mas não está produzindo nada. É como se você estivesse numa cadeira de balanço, você está se movimentando o tempo todo, mas não sai do lugar. É isso que a tecnologia faz, ela gera uma prisão sem grades, que é invisível aos olhos, mas que é totalmente visível ao mundo espiritual, porque você fica preso em um ciclo. Que é um ciclo? É como se você estivesse andando, e desse volta, sempre parasse no mesmo lugar. E aí entra os grandes riscos. Que riscos são esses? Quanto menos você conhece, mais fácil é de você ser enganado, iludido, ludibriado pelas ferramentas tecnológicas. E a tecnologia inevitavelmente nos impressiona. Eu posso dizer, eu sou um apaixonado por tecnologia. Tudo que é moderno, que é tecnológico me atrai. Eu amo tecnologia. É algo que vai facilitar a minha vida, eu quero, eu vou atrás. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Tecnologia é algo que eu amo. Quando eu vou para Bogotá, lá na Colômbia, lá eles têm os centros tecnológicos de venda. É um shopping center que só vende tecnologia. Não vende outra coisa. Você não compra roupa, você não compra nada. Só tecnologia. Eu passo um dia lá dentro, vendo uma coisa, vendo outra, descobrindo uma coisa e tal. Aquilo para mim ali me preenche, me diverte. E isso me ajuda hoje no meu ministério, na funcionalidade do meu ministério. Então eu hoje entendo que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para as igrejas, para os ministérios, para várias coisas. Porém, da mesma maneira que ela tem todo esse efeito positivo e poderoso, ela também pode ser, na mão de quem não tem o conhecimento verdadeiro, uma prisão sem grades, onde você se coloca num condicionamento mental vicioso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Para a gente começar a pensar juntos? Quando você acorda,
pela manhã, qual é o primeiro objeto que você pega? Não vale mentir. Qual é o primeiro objeto que você pega ao acordar pela manhã? Vamos lá? A escova de dente. A escova de dente? Quem pega o celular? Primeiro objeto que você pega pela manhã. Aí como é que a gente argumenta isso? A gente diz, não, é porque eu boto o despertador no celular, então é o primeiro objeto que eu pego. Sabe por quê que é o primeiro objeto que você pega? Porque você já está viciado e não percebeu. Você sabe qual é o maior desafio para você ajudar uma pessoa viciada? Quem sabe? Qual é o maior desafio? É você fazer a pessoa viciada reconhecer que ela é viciada. E aí tem um estudo que eu li há muitos anos atrás, quando eu estava estudando sobre pornografia. O estudo elaborado por um pastor que se chama David Kyler Foster. E o David Kyler Foster, ele é ex-homossexual. Ele trabalhou ele trabalha mais de 30 anos com pessoas viciadas em pornografia e vindas da homossexualidade. E quando ele começou a trabalhar com a questão da pornografia, não tinha ainda essa abertura do mundo digital. Então imagina que ele trabalhava com pornografia, com a questão de pornografia, já tem 37 anos de ministério. Então a gente sabe que essa velocidade de informação acelerou de uns 20 anos para cá. Há uns 25 anos atrás não tinha essa velocidade. Mas já naquela época ele elaborou um estudo, que eu tive acesso a esse estudo, mais ou menos no ano 2000 eu tive acesso a esse estudo, mas o estudo era de 90, 91 por aí. E o estudo falava sobre padrões de vício. O tema do estudo era padrões de vício. Aí ele falava no estudo, né? Eu me lembro que foi um desafio, porque era todo em inglês, eu tive que traduzir todo, né? Com a internet, ajudando, tal. E eu fiquei chocado quando eu li o que eu li, porque mexeu comigo. Eu percebi ao ler o estudo que eu era viciado, que eu tinha alguns vícios. Percebi que mesmo sendo pastor, mesmo sendo cristão, eu tinha alguns vícios. E aí ele diz, né? Ele fala sobre os padrões de vício. Ele fala que o vício ele é construído, e quando ele é construído no cérebro, dentre eles o vício da pornografia, ele falava especificamente de vícios neurais, né, que é diferente do vício químico. O vício químico é aquilo que você ingere, então o seu corpo pede por aquilo. Só que você pode passar por uma desintoxicação e voltar ao normal. Se você não consumir aquele produto novamente, você não volta ao vício. Mas o vício neural não. E ele falou algo que me assustou. Ele diz, uma vez que o vício neural é estabelecido, ele nunca mais será removido até você morrer. A gente que é do evangelho diz, não, Jesus pode passar o sangue dele lá e zerar tudo. Eu creio dessa forma, amém? Amém? Mas falando do ponto de vista real, ciência, natureza, intocável, o tocável, né, o tangível, ele diz que o nosso cérebro, todas as vezes que algo se torna um padrão de repetição ou um vício, ele cria um caminho neural aqui dentro. Esse caminho neural, ele dá um exemplo que é como se você passasse por uma mata que nunca ninguém entrou. A primeira coisa que você faz para entrar nessa mata é fazer o quê? Abrir um caminho. Se você abrir aquele caminho e passar ali uma vez só, o que vai acontecer? O mato vai crescer e aquele caminho vai fechar. Pronto. Ninguém mais vai passar por ali. Mas se você abrir aquele caminho e todos os dias você passar por ali, você precisa ficar cortando o mato? Não. A maneira que você vai pisando, que você vai caminhando, você vai matando a vegetação e você pode voltar anos depois ali. O mato cresceu em volta do caminho, mas você olha para o chão e mesmo em meio a todo aquele mato que cresceu, o que você consegue enxergar? Aquele caminho está ali. Ele diz que o cérebro é igual. E a única coisa que nós podemos fazer com o vício é substituí-lo por um vício bom. E é uma coisa que ele falou que eu não imaginava que existisse, né? Os vícios bons. Ele diz, existem os vícios bons. Ele diz, por exemplo, treinar, malhar é um vício bom. Correr é um vício bom. Sabia que correr vicia? Sabia disso? Que correr vicia? Você começa a correr sem graça e tal, mas à medida que você vai começando a correr. Eu agora comecei a correr há um tempo atrás, viciei, parei porque eu machuquei o joelho. Mas eu estava viciado em correr. Tinha dia que eu estava em casa assim do nada e dizia assim, vou correr. Saía, pegava o carro, ia para a praia e corria. Quando eu voltava realizado. É um vício bom. Então ele diz, olha, o vício pode ser substituído, mas nunca removido. Substituído, mas nunca removido. E aí ele falava sobre algumas questões importantes sobre os vícios, os padrões. E aí o David Kyler Foster faz algumas perguntas. O que é que todo vício tem em comum?
Todo vício tem em comum o quê? O que todo vício tem em comum? Aí ele diz, todo vício tem em comum algo. Primeiro ponto, dependência. Você fica dependente daquilo. Se você não tiver acesso àquilo, você fica infeliz. Você precisa daquilo para se satisfazer. Segunda coisa, todo vício produz crise de abstinência. Café. Tem gente aqui que pode ser viciada em café. Aí você diz, se eu tirar café, o que acontece? Sinto dor de cabeça, fico sem sono. Muito provavelmente você está viciado já, tá? Então, isso aí é uma crise de abstinência. Uma crise de abstinência. E o que mais que todo vício tem em comum? A frequência. Como é que você sabe que você está viciado? A frequência, o tempo. Quanto tempo você fica olhando tantos vídeos, tantas coisas? Quanto tempo você gasta por dia de Facebook, de Instagram, de Reels, de TikTok, de os outros aí que surgiram agora? Quanto tempo por dia? Se você for fazer uma matemática do seu dia em termos de horas, você recebe todos os dias de presente do Senhor 24 horas por dia. Quanto desse tempo é depositado nisso, na tecnologia em si? Um detalhe, não é porque você está ali aprendendo, a gente tem que saber fazer distinção, tá? Tem gente que vai passar 10 horas conectado, mas são 10 horas trabalhando, são 10 horas estudando, são 10 horas trabalhando, fazendo alguma coisa produtiva, que vai lhe trazer resultado. É diferente daquilo que é supérfluo, daquilo que só me traz prazer, me entrete ali, mas não produz absolutamente nada. Não tem nada relevante nisso aqui. Então, dentro disso, ele diz o seguinte: o que que o vício faz quando ele está estabelecido? A primeira coisa que o vício faz é que ele te isola do âmbito social. Ou você se conecta com viciados no mesmo vício que você, não é assim? Os cracudos andam com os cracudos, os maconheiros andam com os maconheiros, os cheirador anda com o cheirador. E os viciados em tecnologia se conectam de longe. Eles ficam todo mundo, as comunidades. Por que surgem as comunidades? Porque as pessoas têm algo em comum. E o que é que elas têm em comum? Aquele vício. Então, dentro disso aí, a facilidade que nós temos, que é o primeiro ponto que a gente vai pensar hoje, é nos isolar dos nossos relacionamentos de perto e nos conectar com pessoas de longe. Então, esse isolamento faz com que muitas vezes a gente esteja no ambiente familiar e a gente está ali, mas não está presente. A gente está na igreja, mas não está presente. A gente está numa festa com amigos, mas não está presente. A nossa mente está cativa em alguma situação ou circunstância. E é nesse momento que começa o perigo. Por quê? Porque a tecnologia, por ser um vício neural, é muito sutil. O nível de consumo é muito alto. O nível de consumo é muito alto. Se uma pessoa cheirar mais do que 250 gramas de cocaína num momento, ela tem uma overdose e morre. Se você passar o dia inteiro vendo vídeo, você não morre. Mas você começa a ter, isso é provado, tá? Você começa a ter atrofias emocionais, você começa a perder a habilidade de comunicação, você começa a ficar meio besta às vezes, você começa a viver num mundo que você cria, que você acredita que todo mundo está nele, mas não está. Então, quando você chega no mundo real, que as conversas reais rolam, você não quer ficar ali porque é tedioso. É mais fácil pensar sozinho, é mais fácil não ter ninguém para discordar do que eu penso. Você começa a cometer suicídio social, que é um isolamento inevitável como consequência do vício. Aí o quarto se torna o lugar mais atraente da sala, ou qualquer lugar que você esteja. Tem algumas brincadeiras que a gente sempre vê na internet, né? Que antes as pessoas chegavam na casa da outra, a primeira coisa que elas pediam era um copo d'água, um cafezinho, né? Hoje a primeira pergunta é: qual é a senha do Wi-Fi? Não é assim? Lá na nossa porta a gente colocou assim: a senha do Wi-Fi é entregue depois de 30 minutos de conversa. Ninguém cumpre a regra, né? Mas tudo bem, tá lá. Pelo menos para alertar o pessoal. Mas por que isso? Porque a gente entende que há riscos muito grandes, maiores do que a gente pode imaginar. E os riscos são muitos, desde a dependência total e a ilusão que as redes sociais traz para a mente da pessoa. Quanto mais carente for a pessoa, mais presa ela fica. Por quê? Porque 90% do que você vê lá não é verdadeiro. Um detalhe. A internet que a gente acessa ainda não é a internet perigosa, né?
Ainda tem um nível mais profundo, que é a Deep Web, que é a internet que a gente, pessoa comum, não entra lá. A Deep Web é outro nível. Então isso que a gente acessa ainda é a superfície daquilo que a gente pode ver. Então, como são criados os mecanismos das redes sociais? Qual a proposta deles? Consumo. A palavra-chave é o quê? Consumo. Tudo que é feito na internet é feito para produzir o quê? Consumo. E se tem uma coisa que nós, como seres humanos, amamos, sabe o quê? Consumo. Nós somos consumistas por natureza, todos nós. Se você tivesse dinheiro, do jeito que você sonha, você gastaria de uma forma que ninguém mais... Meu Deus, você entrou no shopping, você comprou isso tudo, consumo. Quem te freia é a pobreza, né? Quem te freia é a pobreza ou a limitação financeira. Mas se você pudesse gastar do jeito que você quer, hein? Você tinha mais sapatos do que seu pé pode calçar. Você tinha mais bolsas do que você pode usar. Consumo. Nós somos naturezas consumo. Por que as pessoas às vezes comem? Porque consumo. Consumo é algo que nos satisfaz. E a palavra-chave da internet é a palavra consumo. Tudo que é feito na internet é feito com um único propósito: que você seja consumista daquilo. E quando você se torna um consumista, a tendência que você tem de se tornar viciado é muito grande. Então você vai sempre buscar mais e mais. E aí onde é que entra essa guerra? Vamos falar um pouquinho dentro do contexto familiar. É comprovado pelos pesquisadores sobre a família que antigamente, há 20 anos atrás, um almoço familiar durava em média 2 horas. Não tinha toda essa dinâmica de comprar comida pronta, né? Hoje, quando as famílias querem comer juntos, o que eles falam? Vamos comer fora. Aí vai para um lugar cheio de outras pessoas, onde você não tem privacidade nenhuma para conversar o que você quer, mas a sensação de que você está indo comendo fora você te dá importância. Então, estou aqui comendo fora domingo, tal. Beleza, resultado. Você acaba não desfrutando do que você queria desfrutar. Eu gosto muito de sair. Quem me conhece sabe que eu sou o cara vamos ali, eu não gosto de ficar parado, né? Minhas filhas foram para São Paulo. Que ano foi? Ano passado? Né? Tem uns anos aí, tem uns 2 anos ou 1 ano. Elas foram para São Paulo e eu fiquei, né? Não fui. E aí elas foram na frente. Aí elas diziam: não vejo a hora do meu pai chegar. Porque elas sabiam que eu não fico em casa. Eu gosto de sair, eu gosto da rua, eu gosto das coisas, tal. Só que eu gosto também da casa. Eu gosto dos momentos juntos, eu gosto de assistir filmes juntos, eu gosto de discutir. A gente tem vários hábitos lá em casa, que são hábitos que a gente faz juntos. Assistir vídeos, comentar, usar a tecnologia para nos juntar. Então a gente faz muito isso. Mas é comprovado que há 20 anos atrás, um almoço em família durava em média 2 horas. Média. Hoje dura em média 10 minutos. Detalhe, quando comem juntos, porque às vezes cada um come no seu canto, na sua caverna, né? No quarto, na hora que quer, no momento que quer. E detalhe, a maioria na hora que está comendo, está com o celular na mão. Não é assim? A gente foi comemorar uma data nossa, não sei se foi aniversário de casamento, não sei o que foi, a gente foi num restaurante mexicano lá no shopping em Salvador. E aí tinha vários casais indo comemorar também, era um final de semana. E tinha mais ou menos uns 20 casais no restaurante. Os únicos que não estavam com o celular na mão eram nós dois. Eles estavam sentados juntos, um na frente para o outro, cada um olhando para o seu aparelho, esperando a comida chegar. Quando a comida chegou, eles mesmo assim não se desconectaram. Então essa é uma realidade cada vez mais comum. As pessoas elas têm dificuldade e elas ficam em crise mesmo. Tem gente que dá crise mesmo. Crise de abstinência, igual nóia de droga. Fica surtado quando tira o celular. Ele fica em parafuso. E o que isso tem a ver com relacionamento com Deus? Tem a ver tudo. Com relacionamento com a família tem tudo a ver. Por quê? Porque as pessoas elas estão cada vez mais distantes umas das outras, mesmo estando próximas. Elas não têm mais o prazer de passar tempo juntas.
E tempo de qualidade é uma das linguagens do amor mais eficientes que existe. Tempo de qualidade, você está junto com as pessoas. Não é você estar apenas ali, é você estar junto de verdade. E dentro dessa realidade, o que tem acontecido? Isso tem sido visto assim. Mas eu não estou fazendo nada demais. Então é interessante porque esses 2 anos de pandemia eu trabalhei com atendimentos e fiz vários atendimentos. E foi assim, meu público foi mudando. Teve uma época que eu atendia mais casais, teve uma época que eu atendia... E teve uma época, tem um semestre atrás, que foi assim, veio uma nuvem de adolescentes. Uma nuvem. Adolescentes de 12, 14 até 17 anos. A maioria deles com um problema muito sério. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Conhece alguém que tem? Já teve? Sabe como que é? Que acontece? Quando a pessoa tem a crise, ela tem um ataque cardíaco que parece um infarto. A sensação que ela tem é que ela vai morrer. Ela começa a suar frio, a mente dela só pensa de maneira catastrófica e ela não consegue organizar as ideias. Algumas desmaiam, outras têm convulsão e outras tremem, sem parar. A crise de ansiedade, ela só deveria acontecer se você tivesse uma carga de estresse muito pesada ou você passasse por uma experiência muito traumática. Fora isso, ela não deveria acontecer. Mas a crise de ansiedade hoje está acontecendo justamente porque as pessoas elas têm tido uma frequência de imediatismo. O que quer dizer isso? Imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. As coisas têm que vir na velocidade que eu quero. Então, nós fomos desaprendendo a esperar. Tudo hoje é muito rápido. Essa geração é chamada de geração miojo. Quanto tempo dura para fazer um miojo? Quanto tempo? 3 minutos. Nunca que uma comida de 3 minutos vai prestar. Não nutre, não sustém, distrai. 3 minutos. Não só chamada de geração miojo, nossa geração também é chamada de geração micro-ondas. Por que micro-ondas? Porque antigamente você chegava em casa com fome, para você esquentar a comida, como que era? Tinha um processo, não tinha um processo? Você tinha que fazer ali um mexido, né, um negócio, tinha um processo. Então o que acontece? Os processos eles foram sendo anulados. Por quê? Porque a velocidade de informação na tecnologia é muito grande, é muito rápido, tudo é muito rápido, gente. A gente fala assim, nossa, hoje parece que acontece mais catástrofe. Não acontece as mesmas coisas que aconteciam antigamente. A diferença é que não tinha. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Se acontecer uma coisa ruim ali, alguém vai filmar. Quando a Marília Mendonça, né, morreu, o avião caiu. Puf! Não foi assim? Ah, tá viva, tá morta, tá viva, tá morta. Em menos de 6 horas a gente descobriu que tá morta. Em menos de 6 horas o mundo inteiro estava sabendo que ela tinha morrido. Se fosse antigamente, tivesse só a gente ia ouvir no rádio. Não é assim? Ainda ia ficar em dúvida. Será que é verdade? Vai que esse locutor leu a notícia errada? A gente não teria certeza. Então a velocidade de informação hoje ela é absurda. E isso gera em nós um comportamento imediatista. O rapaz que trabalha comigo, Alex, ele me ensinou a assistir os vídeos em velocidade 2x. 2 vezes mais, né? Então os caras vão falar assim, nessa noite estamos aqui, vai falar, né? E aí eu comecei a assistir. Aí depois eu comecei a pesquisar, eu falei, vem cá, será que isso aqui me afeta de alguma forma? Porque primeiro que no começo, quando eu comecei a assistir, eu não entendia tudo, né? Depois eu comecei a assistir, hoje é como se eu estivesse ouvindo na velocidade de tempo normal. E aí eu fui ver um estudo neurológico dizendo que você corre o risco de começar a falar tão rápido quanto você escuta os vídeos. E pode chegar uma hora que você está conversando com as pessoas tão rápido que você não entendeu? Porque o seu cérebro inevitavelmente está condicionado àquela velocidade. Então, a gente entra nisso sem perceber. Eu comecei para estudar. Ele me mandava os meus conteúdos, então como eram muitos, eu tinha que assistir tudo rápido. Ele dizia assim, o vídeo de 1 hora você vai assistir em 30 minutos. Ou de 30 minutos você vai assistir 15. E vai reduzir, tal. A ideia que a gente tem é o quê? Estou ganhando
tempo. E tá, mas tempo para quê? Tá ganhando tempo para quê? E a internet traz essa sensação, eu estou ganhando tempo. Mas tempo para quê? O que você faz com o tempo que você ganha? Com o aprendizado? No meu caso, eu uso para abençoar pessoas. Mas eu me pergunto, e quem não usa? Aí o que acontece? Inevitavelmente você vai ficar acelerado. E aí você começa a desenvolver inconscientemente a ansiedade. Você não sabe esperar as coisas. Então quando alguém diz assim, né? John está aqui, especialista em internet, já estudou gatilhos mentais, sabe que o que eu estou falando é verdade. Quando você diz para alguém assim, ó, tem uma coisa para te contar, viu? Depois tu me liga. Quando é para você, você espera? Você já liga logo, olha, tu falou que tinha um negócio para me contar, não era o quê mesmo? Aí se a pessoa especialista em gatilhos mentais sabe que trabalhou o gatilho da curiosidade em você, diz assim, não moço, depois eu te conto pessoalmente. Não, aí gente como eu, né, porque assim, eu já sou ansioso por natureza, eu sou ansioso por natureza. Eu já tive crise de ansiedade. Eu tratei a minha ansiedade aprendendo a depender de Deus. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Jesus falou sobre ansiedade. Quando Jesus falou sobre ansiedade, Jesus pensou em coisas que a gente continua querendo até hoje. Jesus disse assim, olha, não andeis ansiosos, por 3 coisas. Pelo que haveis de comer, provisão, alimento, emprego, tudo. Pelo que haveis de vestir, ok? Sustento, provisão. E onde haveis de morar. Então ele disse, não fica ansioso por isso não, porque os passarinhos, as flores do campo, eles têm ansiedade e eu não estou cuidando deles, então vou cuidar de vocês. Basicamente foi isso. Mas o que acontece? A ansiedade sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Se eu dissesse assim, vou viajar para tal lugar, eu não dormia direito, ficava acordado. Sou tão ansioso que se eu for dar um presente para você, eu não sei se eu espero o dia do seu aniversário, então por isso eu deixo para comprar logo na época, eu nem falo contigo. Então eu fui controlando isso, né? E o que acontece? Agora vai ter que aumentar, né? Por causa do barulho. Nessa velocidade de informação, o que a gente começa a perceber nossos relacionamentos? É que a gente começa a querer o mesmo nível de resposta emocionalmente. Tanto no casamento, quanto na amizade. Então a gente começa a julgar, por exemplo, mandou uma mensagem para alguém, poxa, fulano visualizou e não me respondeu. O que será que está acontecendo? Aí tem gente que não aguenta esperar por causa de quê? Ou o que aconteceu que você visualizou e não respondeu? Talvez a pessoa visualizou e nem teve como responder porque estava em algum lugar e olhou, né? Uma das melhores coisas que eu fiz, né? Eu até falava mal de gente que deixa a visualização apagada. Eu dizia, gente que não presta que faz isso. Mas uma das melhores coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com pessoas foi tirar a confirmação de mensagem do meu WhatsApp e o visto por último. Por que eu tirei isso? Porque assim, o meu número ele roda na internet por causa dos meus conteúdos. Então às vezes de madrugada alguém, pastor Joaldo, estou passando uma crise e encontrei o seu número. Aí eu só via subir, tipo. Bom, a pessoa não sabe se eu vi ou se não vi, né? Eu dizia, amanhã eu respondo. E respondia. Por quê? Mas aí o que acontece? As pessoas que estão acostumadas com respostas rápidas, elas querem tudo rápido. Elas querem que as coisas aconteçam na velocidade que a tecnologia está regendo elas. E aí quando não acontece dessa forma, elas acabam desenvolvendo doenças emocionais, como a crise de ansiedade. Todos os garotos e garotas que eu cuidei, todos eles eram viciados em tecnologia. E eles estavam tomando remédios que nunca deveriam tomar pela idade que eles têm. Por quê? Por que eles estavam com crise de ansiedade? Porque eles não tinham vida social. A vida deles girava em torno de um jogo, a maioria, ou em torno de uma rede social. E o comentário de alguém sobre uma foto deles, um comentário negativo, afetava o emocional deles. Alguém que chegou lá e comentou, alguém às vezes que não tinha nem relevância para ele, mas afetou o emocional. E a pessoa estava lá. Por que essa geração fake news
Fake news não é só notícia falsa, tem gente que é falso. Que você olha a foto dele no perfil, você diz, nossa, que lindo. Quando você conhece pessoalmente, você fala, ó, cadê a outra pessoa do WhatsApp? Por quê? Geração dos filtros. Não é assim? Você olha a pessoa, você fala, meu Deus, que homem bonito. Você olha e fala, que mulher linda. Aí um dia, por um acaso da vida, você encontra o sujeito, o cidadão. Aí ele fala pra você, eu sou aquele seguidor seu da internet, fulano de tal. Aí você fala, é? Muito prazer. Por quê? Essa geração cultua a falsidade. É uma geração que está aprendendo a amar o falso e desvalorizar o verdadeiro. E isso em tudo. Isso a gente traz para os nossos relacionamentos. A forma da gente dar presentes, a forma de estarmos presentes, tudo está sendo alterado. Muitos, olha só, presta atenção nisso. A sociedade de casais do Brasil, da Igreja Católica, que é uma das maiores, descobriu que 90% dos casos de adultério aconteceram por conta de redes sociais. A campeã é o WhatsApp. O WhatsApp é a campeã. É aquela mensagem de um desconhecido que você nunca viu, que de repente chega um bom dia, princesa. Aí você fala, quem é? Ignora, aí fica lá. Outro dia repete. Aí começa uma conversinha. Tudo bem? Me conhece de onde? E olha, tem gente que é especialista, os golpistas, aqueles que hackeiam celulares, por uma mensagem, uma coisa boba, e nos prende, porque somos curiosos por natureza. Faz parte da nossa natureza humana a curiosidade, né? Tem uma historinha que um amigo conta que o cara viajou e ele era muito rico, e ele tinha um amigo desde a infância que o amigo ainda era pobre, né? Eles cresceram juntos, ele era muito rico, então ele disse assim, você vai ficar na minha casa, eu vou ficar fora durante um ano e pode usar tudo lá, eu vou te mandar uma mesada mensal para você manter a casa, coisa tal. Você pode desfrutar de tudo da casa. E ele morava numa mansão imensa. Aí ele desceu assim, né, no centro, né, aquelas casas que tem escadas para cima, e tinha aquela sala gigantesca. E aí ele, no meio da sala tinha uma mesa de centro. Ele falou, você pode desfrutar de tudo da casa, só não pode mexer, nem abrir essa caixa aqui. E tinha uma caixinha lá, um baúzinho lá, sem cadeado. Ele disse, tudo, você pode mexer em tudo aí, agora aqui não abra. Ativou o quê? A curiosidade. Aí ele, beleza, então quer dizer que eu posso desfrutar de tudo. Posso trazer gente para fazer festa? Pode. E aí ele desfrutou da casa, né? Era um ano lá. E todo dia ele passava pela caixinha, olhava e dizia assim, rapaz, o que será que tem ali dentro? O que será que tem ali? E beleza, só que aí foi chegando o período de entregar a casa, né? E aí quando faltava uma semana, ele começou a sentar de frente para a caixa e ficar de olhando para ela assim. O que será que tem aí dentro? Dinheiro não é, porque tá mandando dinheiro, você não vai querer que eu não veja dinheiro. Tem que ser alguma coisa muito importante. Cada dia ele se aproximava mais da caixa. Quando faltava um dia para o amigo voltar, o que ele fez? Abriu a caixa. Estava escrito dentro dela, se você fosse Adão, você teria cometido o mesmo pecado que ele cometeu. Foi movido por curiosidade. Demorou. Tu já teria aberto no dia seguinte? Pois é. Entendeu? Então isso fala da velocidade que as informações têm, que a gente quer as coisas, né? Como é que as pessoas hoje medem o seu potencial? Pelo status social dela. Você é uma pessoa de sucesso ou não, dependendo dos tantos seguidores que você tem. Eu estava conversando com um pastor, ele falou assim, estava falando com ele, né? O Instagram dele cresceu muito, assim, em 3 meses, cresceu muito, né? Ele saiu de 2.000 para mais de 100.000 pessoas. Aí eu falei assim, rapaz, como foi que você conseguiu aumentar tanto teu nível de seguidores? Porque eu não vejo tu produzindo tanto conteúdo assim. Volta e meia tu posta uma coisa lá, faz uma live, e eu não falei, mais chata pra caramba. E aí eu fiquei assim, né? Falei, curioso, né? Aí ele disse assim, rapaz, vou te ensinar a estratégia. Aí eu digo, me ensine aí que eu quero saber, né? Aí se tem uns robozinhos aí que você compra,
que ele te traz os seguidores. Eu falei, peraí, mas não é seguidor de verdade. Ele falou, não, é de verdade. Aí eu falei, sim, mas não vai gerar engajamento, o pessoal não vai curtir o que você fala. Eu disse, não, mas eu não estou interessado nisso não, eu estou interessado em mostrar ali, que é para quando o pessoal falar comigo de agenda, eu falo lá, tenho 100 mil seguidores no Instagram. Não, ele disse assim, olá, eu alcanço diariamente 100 mil pessoas. Ah, que mentira. Aí eu falei, ô Varão, desculpa, mas para mim isso é mentira. Viu? Ele falou, não, Varão, você tem que dançar conforme a música. Aí a conversa. Mas isso acontece com os crentes? Sim ou não? Porque o sucesso está definido pela quantidade de pessoas que você tem te seguindo. Não só isso, não para por aí não. Tem pessoas que hoje estão vivendo para o mundo virtual. E não é porque elas apenas querem ser vistas, é porque isso é uma carência delas. Elas precisam ser tratadas. Que se você tirar ela das redes sociais, você mata ela. Nos Estados Unidos já existe centro de recuperação para viciados em tecnologia. Já chega no Brasil. Centro de recuperação para viciados em tecnologia, com acompanhamento psicológico, porque dentre as doenças mais desenvolvidas está a crise de ansiedade. No Rio já tem? Pois é, não sabia não. A crise de ansiedade é a mais comum. E um detalhe, uma vez que você desenvolve crise de ansiedade, para você tratar, para melhorar para a vida, só um milagre de Deus. Porque você vai ter que mudar toda a sua estrutura de hábitos. E como você está viciado e não aceita que está viciado, o que acontece? Você não muda. Esses jovens que eu tratei, todos eles eu tirei o celular deles. Estou falando de jovens de 13, 14 anos, 17 anos. Meu acordo contigo é: o que é que você tem aí de rede social? Tenho isso. Não, vai bloquear tudo. Mas eu nunca mais vou ter Instagram? Não, vai ter, mas agora você não tem condição de ter, não. E aí, controle. A maioria que obedeceu saiu da crise. Começaram com crise, daqui a pouco estavam se cortando, pensando em suicídio. Você diz, mas como é que foi esse suicídio? Aí beleza, e onde é que isso atinge os relacionamentos familiares? Em tudo. Porque a maioria deles eu trazia os pais para conversar. E eu perguntava para os pais assim: você sabe por que sua filha está assim? Não, pastor, não faço a mínima ideia. Alguns diziam, essa menina tem tudo. Aí eu falava, não tem tudo não. Não tem atenção, não tem conexão. E a desculpa dos pais é a desculpa de todo mundo. Eu não tenho tempo, mas é o mesmo pai que passa o dia inteiro no celular. Ele não tem tempo para o filho, mas ele tem tempo para outras coisas. Então, inevitavelmente, a gente precisa repensar essas coisas. Por quê? Porque está sendo um ataque muito estratégico de Satanás, que tem roubado famílias inteiras, que tem destruído lares inteiros. Quando eu comecei a estudar sobre criação de filhos e tecnologia, que é um dos temas que eu vou falar, deixar para falar domingo à noite, eu fiquei chocado. E agora nós estivemos em Jequié, fomos conversar com um casal de amigos, e tudo que eu falei no seminário, né, lá na nossa igreja, eu repeti, do nada assim, eu resolvi repetir lá na videira. E o filho deles está assim, desenvolveu o TDAH por conta do vício em tecnologia. A criança tem crise como um viciado. Ele começava a roubar o celular, escondido, e se tocava para usar o celular. Isso é um padrão de vício, tá? O Noia, que rouba o supermercado, que rouba o rádio da mãe para vender, para trocar por droga. O menino com 5 anos de idade pulou a janela da avó, roubou o celular, escondeu por dias. Todo mundo, o celular sumiu, o celular sumiu. Ele via que não tinha ninguém em casa, ele ia lá para o quarto, entrava debaixo da cama e ia jogar. Até que o celular descarregou, não deu mais. E como ele tinha roubado só o celular, 5 anos de idade. Quando tirou o celular, o menino caiu no chão, deu calundu, né? Todo mundo sabe o que é calundu, né? Aí tá, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, o menino, 5 anos de idade. Aí eles perceberam. Se desenvolveu crise asmática, muitos problemas como fruto do vício. Uma criança, 5 anos de idade, viciada.
Pois é. Então, isso que eu estou falando, gente, é muito sério. É, é muito sério. Mas é. Então, no domingo vou falar um monte de barbaridades. Vocês vão ficar assim, hã? Isso acontece? Acontece. Detalhe, você pode perder o seu filho para sempre. Para sempre. Para sempre. Por um motivo simples, não deu atenção. Então, a gente está vivendo essa crise. E nos relacionamentos familiares, muito mais. Por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. O celular é uma porta aberta para o mundo. Quem assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? Quem lembra? Eles entraram em guarda-roupa, lembra? No primeiro? E saíram onde? Em Nárnia. O celular é esse guarda-roupa. Você pode entrar em qualquer lugar e sair em qualquer canto que você quiser. Uma palavra digitada errada, um clique errado, pode levar o teu filho para um lugar que vai roubar a inocência dele para sempre. Um clique pode roubar a inocência. Muitos dos casos que eu cuidei agora desses jovens estavam envolvidos em homossexualidade. Sabe como começou o relacionamento homossexual? Eles não tinham tendências homossexuais. Eles eram só carentes. Carentes de quê? De atenção. Carentes de quê? De comunicação. Aí quando começou, jogando um joguinho, onde você cria um avatar, pode criar um avatar masculino ou feminino. As meninas, a maioria, criavam um avatar masculino. E ali começava a conversar com outro avatar. Provavelmente muitos deles não sabiam que aquele avatar também era outra menina. E ali, nas comunidades do jogo, eu cuidei de 4 casos idênticos. Nas comunidades do jogo, eles começaram a desenvolver um relacionamento muito profundo, atenção. Agora, essa pessoa que não tem ninguém em casa para conversar, tem alguém que vai ouvi-la, que vai escutá-la, seus problemas, suas crises, tudo. Então, ela ali começou a conversar, começa a rolar um sentimento afetivo. Eu tenho alguém que me escuta, tenho alguém que me valoriza, tenho alguém que ouve os meus dramas, as minhas crises, os meus gritos. E começa, primeiro, com a conexão saudável, normal, amizade. E de repente, começa os questões da vida e você gosta de alguém, já ficou com alguém? O que você acha disso, daquilo? E aí, se a pessoa não tem informação, a curiosidade conduz ao desejo e o desejo conduz à prática. 3 das garotas que estavam envolvidas com outras garotas, que já estavam tendo contato sexual pela internet, eram meninas que começaram com 13 anos, tinham um relacionamento de 2 anos na internet, algumas delas. Com uma menina que elas nunca viram pessoalmente, via pelo Skype, via pela chamada de vídeo, fazia sexo virtual, se tocando uma lá, outra cá, e começaram jogando um joguinho. Já tinha ganhado o coração, já tinha ganhado a confiança. É mais ou menos assim. Sabe como é que a nossa mente funciona? A nossa mente ela pode nos trair de uma maneira terrível. Olha só, você vai no cinema, você assiste um filme de tiro, não é assim? A gente foi assistir o Shang-Chi, o filme da Marvel. Não sei quem foi que foi com a gente. Ah, foi a irmã que foi com a gente, não foi? Lá de Barra, foi nesse filme que ela foi? A irmã toda pentecostal, não foi? A irmã saiu dando karatê no meio da rua. Porque o Shang-Chi é o filme de Kung Fu. Por quê? Você ficou exposto àquilo, aquilo te influencia. Você vai assistir um filme de tiro, você sai querendo dar tiro em todo mundo. Porque você está exposto. Como é que você pensa nesse momento? Você esquece as regras. Eu conversei agora com a policial em Jiqué, né? Estava almoçando junto com ela. Aí a gente estava falando de série. A gente estava falando de série. Aí ela falou assim: e La Casa de Papel, você assistiu? Eu falei: assisti, amei. Aí eu perguntei para ela: você, policial, não é La Casa de Papel, você torcia para a polícia ou para os bandidos? Aí ela: os bandidos. Aí eu falei: mas por que? Se eles estavam roubando, você estava torcendo para os bandidos? Não sei. Porque a nossa mente ela não faz distinção do mundo real e o mundo imaginário. No meu mundo, no mundo da imaginação, eu posso quebrar as regras. O problema é que quebrando as regras aqui, inevitavelmente um dia eu vou trazer para cá. Todo mundo começa aqui, ó, na mente. Todo pecado começa na mente. Todo desejo nasce aqui primeiro, para depois se tornar manifesto. Tiago fala isso. Que nós somos tentados de acordo com a nossa concupiscência, o nosso desejo, ou carência, ou necessidade.
Então, eu sou atraído pela necessidade, eu sou preso pela correspondência e depois eu vou para a prática. É mais ou menos assim, eu estou carente aqui, estou carente. O ambiente virtual é um ambiente extremamente perigoso para pessoas carentes, porque você vai ser presa fácil nesse ambiente. Vai ter alguém que vai te dar a atenção que você precisa. E esse alguém pode ser um pedófilo, esse alguém pode ser alguém que você nem imagina quem seja. Nesse caso dessas meninas, você precisava ver, a menina chorava pela outra. Mas o que eu faço? Ela é o amor da minha vida. Aí eu pergunto, mas como ela é o amor da sua vida? Você conhece ela? Você já conviveu com ela? Você tem um relacionamento à distância com ela, você não sabe quem ela é. Não, mas eu encontrei nela tudo que eu sempre procurei. Na verdade, ela não está mentindo, ela está falando a verdade. O que ela sempre procurou? Atenção. Quando eu comecei a contar para o pai, para a mãe, né, sobre isso, o pai e a mãe ficavam assim, né, assustados. Porque eles não têm coragem de falar para o pai e para a mãe isso. Eles não têm coragem. Então, existe armadilhas, sabe? Uma das expressões que existe na internet são os cookies. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Cookies é biscoito. A gente não tem um cookiezinho que a gente come lá na Subway? Sabe de onde vem, né? Por que essa palavra está lá também na internet? Da história de João e Maria. Quem conhece a história de João e Maria? Conhece a história? A bruxa deixa os cookies, os biscoitinhos, fazem uma trilha, não é assim? E João e Maria vão seguindo a trilha de quê? Dos cookies. Onde é que eles chegam ao seguir a trilha? Na casa da bruxa. O que a bruxa faz? Consola eles. Oh, coitadinhos, estão perdidos. Vocês estão com fome? Todo mundo que está na internet tem fome de alguma coisa, tá? Todo mundo que está lá tem fome de alguma coisa. Pode ser as fomes mais sinceras, mas todo mundo que está lá tem algum tipo de fome. O que a bruxa faz? Alimenta eles. Não é assim? Alimenta tantos que eles ficam gordos. E depois a bruxa quer o quê? Devorar eles. É desse jeito que a mágica acontece na internet. Você vai seguindo os cookies. O que você está buscando? Atenção? Vai encontrar alguém que vai te dar atenção lá. Você está buscando popularidade? Vai ter alguém que vai achar você o máximo. Elogio? Então, quanto mais carente você for, quanto menos identidade você tiver, mais fácil vai ser você ser ludibriado, envolvido. Uma dessas garotas, para mudar a mente dela, eu tive que ter várias conversas com ela, trazer ela para o mundo real, porque ela já não conseguia mais fazer distinção entre o mundo de lá e o mundo daqui. Ela entrou de verdade, né? Eu gosto muito de videogame. Tem alguns jogos que a gente joga, tipo, tinha um jogo que eu jogava, Assassin's Creed, que ele tem um mundo. Hoje, quando eu dormia, eu sonhava eu andando lá dentro do mundo, matando os bichos de espada. Não era mais o boneco, não, era eu. Quem aqui nunca teve esses sonhos depois de jogar um jogo? Nem aí. Já sonhou também? Ah, pronto. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não faz distinção entre o mundo real e o mundo da sua mente. Por isso, a gente está vivendo agora, estamos entrando na geração do metaverso. Quer falar do metaverso? Já tem igrejas que estão acontecendo no metaverso, que é o mais. De todos os absurdos, esse é o maior. Que é o metaverso? Você criou o avatar, não vou para o culto hoje não, vou mandar meu avatar. O avatar vem para o culto. E você fica acompanhando o avatar no culto. O avatar adora. Verdade? Sério? Pastor, vai ter culto hoje? Aí o pastor responde, só no metaverso. Todo mundo se conecta lá que eu me conecto daqui. Nem sai de casa. Agora me diga onde vamos parar, porque o povo vai começar a casar no metaverso. Vou casar com um cara lá não sei de onde, meu avatar vai casar com um dele e por aí vai. A gente está achando, não, já teve batismo no metaverso e vale, não vale, biblicamente falando, não vale. Mas está tendo. Uma das igrejas do Brasil que aderiu ao metaverso foi a Lagoinha. Muitas igrejas nos Estados Unidos já aderiram, porque é mais conveniente, é mais prático. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar da igreja, onde nós estamos sendo assaltados aqui. Ó. A nossa guerra hoje é uma guerra ideológica. E eu espero que nesses dias o Senhor te alerte. Amém? Não vou continuar mais não, porque já são 9h43. Vai ficar muito tarde. Mas eu espero que nesses dias o Senhor abra os seus olhos. E eu quero que você pare hoje para pensar.
a internet, a tecnologia tem afetado seus relacionamentos familiares, quanto tempo você gasta com as pessoas que você ama? Tempo de qualidade. Então para pensar, sai daqui pensando hoje, pai, mãe, marido, esposa. Você está mais conectado com as pessoas de longe ou com as pessoas de perto? O que você está buscando? Você tem fome de quê? Qual é a sua fome na internet? Já teve momentos que eu dei vontade de sair de vez. Eu não sei se alguém aqui já teve isso. Eu não vou ter Instagram, não vou ter mais nada. Já me deu vontade. Porque assim, é uma coisa tão mentirosa, fútil, que você já não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é. Então já tive essas vontades. Mas aí você pensa, poxa, eu preciso disso aqui hoje para alcançar pessoas. Inevitavelmente. E as igrejas vão ter que abrir a mente para isso. A forma de fazer a igreja mudou. A tecnologia não pode ser nossa inimiga, ela tem que ser a nossa aliada. Usar as ferramentas em favor do reino e para o reino. Nós temos que ter muito cuidado, porque somos fisgados de maneira muito sutil. Muito sutil. E quanto mais carente você for, quanto menos identidade você tiver, mais você vai ter fome. Fome de reconhecimento, fome de popularidade, vários tipos de fome. Tem pessoas que postam um vídeo, não teve a audiência que ela esperava, deprime. Posta a foto, não teve tantas curtidas, faz o quê? Deprime. E aí você precisa ter maturidade para se mover nesse mundo. Amém? Fico alerta nessa noite. E amanhã de manhã a gente está aqui, né? Que horas? 10? Nesse frio tem que ser 10, né? Nesse frio tem que ser 10, né? 9? Amanhã que é só para casais? Normal? Tá. Pronto. Mas bote para 10, bote para 10. Mas vai ter um café, gente. Então venha 9 que vai ter um café, tá? Depois ele fala, tá bom? Mas eu quero que você saia daqui hoje pensando. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje como? Pensando. Tá bom? Pensando. Glória a Deus.